Antártida, o último continente inexplorado do nosso planeta, um reino de gelo onde o tempo parece ter parado junto com as espessas camadas de gelo antigo. O que se esconde sob essa cobertura de branco, que nos esconde suas segredos há milhares de anos. Nos profundos gelos antárticos, os pesquisadores registram sons inexplicáveis. Rugidos de baixa frequência e estranhas vibrações melódicas, cujas origens continuam sendo um mistério para a ciência moderna. Assim como um sussurro do passado, esses sons parecem tentar nos contar uma história que a humanidade ainda não está pronta para ouvir, e o que ocultam os antigos lagos subglaciais isolados do mundo exterior por milhões de anos. Alguns cientistas sugerem que nesses mundos aquáticos podem existir formas de vida que evoluíram por um caminho completamente diferente, desconhecido pela ciência. As impressionantes anomalias geológicas descobertas sob o escudo antártico nos fazem refletir. Realmente entendemos a história do nosso planeta? Estruturas perfeitamente planas, desvios magnéticos estranhos, fontes de calor inexplicáveis, tudo isso desafia nossas ideias sobre o que é possível e o que não é. Será que sob a espessa camada de gelo se esconde algo maior do que apenas terra congelada? E se a Antártida guarda as chaves para desvendar os maiores mistérios da nossa civilização? Mas não apenas o continente gelado em si guarda seus segredos, as águas que cercam a Antártida também sussurram suas histórias misteriosas. Em 1997, os hidrofones da Administração Nacional de Pesquisa Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos registraram um som inexplicável, que posteriormente foi chamado de bloop. Esse som ultra low frequency, muito mais alto que todos os ruídos biológicos conhecidos, vinha das profundezas do Oceano Austral, causando arrepios nos corações dos pesquisadores, misturando curiosidade científica e medo ancestral do desconhecido. O que poderia gerar um fenômeno acústico tão poderoso? A ciência oficial oferece uma explicação cautelosa. Poderia ser o som de icebergs se desprendendo ou movimentos de gelo subaquático. Mas por que então o bloop não se repete com a regularidade característica dos fenômenos naturais? Porque seu perfil de frequência é tão único. Alguns biólogos marinhos ousam sugerir a existência de uma espécie desconhecida de gigantescos seres marinhos habitando as profundezas das águas ao redor da Antártida. Sabemos menos sobre o oceano mundial do que sobre a superfície da Lua, dizem eles, e essas palavras ecoam um reconhecimento de nosso conhecimento colossal. Outros pesquisadores apontam para uma possível ligação desses sons com a atividade geotérmica de vulcões subaquáticos, escondidos sob a espessa camada de águas antárticas. Mas se isso for verdade, por que fenômenos acústicos semelhantes não são registrados em outras zonas vulcanicamente ativas do Oceano Mundial? O bloop não é o único som misterioso captado por hidrofones sensíveis nessa região. Sibilo, rasgo lento, trem. Esses e outros fenômenos acústicos, nomeados pelos cientistas com quase uma simplicidade infantil, formam uma verdadeira sinfonia do desconhecido, ressoando nas águas do oceano mais isolado do planeta. Cada um desses sons tem sua voz única, nada parecida com o que já ouvimos antes. O que esses sons subaquáticos estão tentando nos dizer? Será que eles são eco de processos ocorrendo profundamente sob o escudo de gelo do continente? Ou talvez esses sons sejam testemunho de algo muito mais antigo e misterioso? Os pesquisadores notam uma coincidência curiosa. Muitas dessas anomalias acústicas são registradas na região do misterioso Mar de Ross, onde, segundo dados, o campo magnético da Terra apresenta desvios inexplicáveis. Coincidência? Ou parte de uma complexa charada que ainda estamos tentando montar? O que mais intriga é o fato de que alguns desses sons parecem seguir um padrão rítmico quase como se fossem intencionais. Claro, os cientistas sérios descartam essas especulações, mas em silêncio em seus laboratórios, ouvindo esses sinais estranhos repetidamente, até mesmo os mais céticos pesquisadores não podem deixar de se perguntar: e se estivermos ouvindo algo que não deveríamos? E se o continente branco silencioso e suas águas escuras guardam segredos que mudarão nossa compreensão de nosso lugar no universo? E enquanto as expedições científicas continuam a navegar essas águas frias e os satélites escaneiam os vastos espaços gelados,
a Antártida continua a guardar seus segredos, permitindo-nos apenas ouvir ocasionalmente os ecos de suas antigas verdades, ressoando das profundezas. E esses enigmáticos fenômenos acústicos, apenas a ponta do iceberg, literalmente falando. Debaixo de uma camada de gelo antártico de vários quilômetros de espessura, existe outra surpreendente descoberta, uma rede de lagos subglaciais cujas existências desafiam nossa compreensão das possibilidades de vida na Terra. O Lago Vostok, o maior desses lagos ocultos, está localizado a 4 quilômetros de gelo contínuo, completamente isolado do mundo exterior por entre 14 e 25 milhões de anos. Imagine um ecossistema aquático do tamanho do Lago Ontário, existindo na completa escuridão, sob uma pressão colossal, sem contato com a atmosfera da Terra desde os tempos em que os megassauros ainda vagavam pelo planeta. O que poderia sobreviver em tais condições extremas? Quais formas de vida evoluíram nesse mundo isolado, seguindo seu próprio caminho, incompreensível para nós? Cientistas russos, que perfuraram um poço até a superfície do lago em 2012, descobriram no amostras de água DNA de micro-organismos que não correspondem a nenhum tipo conhecido. Isso parece uma descoberta de um mundo perdido, disse um dos pesquisadores, e sua voz transpirava o respeito de quem olha para além do conhecido. Mas o mais intrigante é que alguns desses organismos apresentam sinais de adaptação extrema, que são difíceis de explicar, mesmo com milhões de anos de evolução em isolamento. Seus caminhos metabólicos, métodos de obtenção de energia em um ambiente sem luz solar, são tão incomuns que levam alguns biólogos a questionar: realmente essas formas de vida surgiram em nosso planeta? Ou talvez representem um sinal de que a Antártida já foi um local de contato? Claro, a ciência mainstream rejeita tais especulações, mas o fato é que os lagos subglaciais da Antártida são verdadeiras cápsulas biológicas do tempo, guardando segredos da história mais antiga do nosso planeta. Além do Lago Vostok, foram descobertos mais de 400 lagos semelhantes no continente. O Lago Vostok é apenas o mais conhecido deles. O que se esconde nas águas do Lago Ellsworth, do Lago Williams ou do misterioso Lago do Nono Grau, localizado praticamente no Polo Sul? Cada um desses lagos subglaciais poderia ter se desenvolvido como um ecossistema independente, gerando formas de vida únicas que não se encontram em nenhum outro lugar da Terra. Especialmente interessante é o fato de que alguns desses lagos aparentemente estão conectados por um complexo sistema de rios e canais subglaciais, formando uma verdadeira rede hidrológica oculta de nossos olhos. Como essa rede afeta a dinâmica do escudo de gelo? Quais outras descobertas podem estar guardadas nessas artérias aquáticas subglaciais? A atividade geotérmica descoberta sob alguns desses lagos adiciona mais uma camada de mistério. Fontes de calor que mantêm o estado líquido da água sob vários quilômetros de gelo criam condições únicas, semelhantes às fontes hidrotermais no fundo do oceano, onde, segundo muitos cientistas, a vida na Terra poderia ter se originado. Os lagos subglaciais da Antártida poderiam ter servido como berços de vida? Ou talvez guardem sinais de caminhos de evolução completamente desconhecidos pela ciência moderna? Cada nova amostra, cada análise da água desses antigos lagos traz mais perguntas do que respostas, nos fazendo repensar os limites do possível em nosso próprio planeta. E se esses ecossistemas isolados não são apenas um fenômeno científico, mas a chave para entender a possibilidade de existência de vida em outros mundos, sob os casacos de gelo dos satélites de Júpiter ou nas profundezas dos reservatórios subterrâneos de Marte? Os lagos subglaciais da Antártida se tornam, nesse contexto, não apenas uma anomalia terrestre, mas uma mensagem cósmica, sugerindo a incrível diversidade de formas que a vida pode assumir no universo. E enquanto os cientistas continuam a explorar cuidadosamente essas frágeis, antigas ecossistemas, o continente branco continua a sussurrar seus segredos, deixando-nos em reverência diante da profundidade do desconhecido, escondido diretamente sob nossos pés. Mas, sem dúvida, o fenômeno mais visualmente impressionante da Antártida são seus icebergs tabulares, essas enormes estruturas de gelo com superfícies quase perfeitamente planas e ângulos retos, como se tivessem sido cortadas
por uma gigantesca faca cósmica na carne congelada do continente. Imagine plataformas de gelo flutuantes do tamanho de uma pequena cidade, cujas bordas são tão geometricamente perfeitas que parecem artificiais. O iceberg A68, que se desprendeu do iceberg de plataforma Larsen em 2020, tinha uma forma quase perfeitamente retangular, 50 km de comprimento e 30 de largura, com paredes verticais cristalinas que se erguiam sobre a superfície do oceano por 40 metros. Quando as primeiras imagens de satélite desse fenômeno foram postadas na internet, elas geraram uma verdadeira tempestade de especulações. Como a natureza conseguiu criar algo tão geometricamente perfeito? Perguntavam os observadores impressionados. Os glaciologistas explicam a formação dessas estruturas por processos naturais. Os icebergs de plataforma crescem, expandindo-se sobre o oceano, e quando a tensão interna ultrapassa a resistência do gelo, ocorre o desprendimento ao longo das linhas de menor resistência, frequentemente formando ângulos retos. Mesmo com essa explicação científica, a visão de um retângulo de gelo perfeito pairando nas águas escuras da Antártida causa quase um mistério reverencial. Os chamados icebergs listrados, com linhas horizontais perfeitamente paralelas de diferentes tons de azul, branco e até verde, são ainda mais intrigantes. Essas linhas são formadas ao longo dos anos por neve e compressão, mas sua organização visual é tão impressionante que não podemos deixar de nos perguntar se não há um padrão mais profundo, um código cósmico gravado na estrutura do gelo. Alguns pesquisadores notaram um fenômeno estranho. Certos icebergs tabulares demonstram uma resistência anormal à fusão, mantendo sua forma geométrica por muito mais tempo do que prevêem os modelos computacionais. Será que essas estruturas de gelo contêm alguma formação cristalina desconhecida pela ciência? Ou, como sugerem alguns geofísicos, certas inclusões minerais que entraram no gelo das camadas profundas do continente alteram suas propriedades termodinâmicas? Os padrões geométricos descobertos com radares e lidares na própria espessura do escudo de gelo antártico são ainda mais enigmáticos. Em 2016, um grupo internacional de pesquisadores que mapeavam o relevo subglacial da Antártida Oriental encontrou uma série de círculos concêntricos enterrados sob uma camada de 3 km de gelo. O maior desses círculos tinha um diâmetro de quase 2 km, e os anéis concêntricos estavam dispostos com uma regularidade surpreendente. A explicação oficial é um lago subterrâneo circular cercado por morenas concêntricas formadas por processos glaciais antigos. No entanto, alguns pesquisadores notam a regularidade estranha dessas formações, que não é característica dos processos glaciais conhecidos. A natureza raramente cria padrões geométricos tão perfeitos, observou cautelosamente um dos participantes da expedição, que preferiu manter o anonimato. A particularidade dessas maravilhas geométricas de gelo é que muitas delas são descobertas nas regiões mais inacessíveis e pouco estudadas do continente, nas chamadas manchas brancas do mapa antártico, onde até as tecnologias modernas de sensoriamento remoto falham devido às condições climáticas extremas e anomalias magnéticas. O que está escondido nessas últimas regiões inexploradas do nosso planeta? Quais outros maravilhosos padrões geométricos podem estar enterrados sob a espessa camada de gelo ancestral? E não são esses padrões perfeitos a chave para desvendar os mistérios mais profundos do continente branco, sua história geológica, ciclos climáticos passados ou até mesmo sinais de algo que nossa mente ainda não está pronta para entender? Enquanto a comunidade científica continua metodicamente coletando dados e construindo modelos, os gelos antárticos continuam a nos apresentar seus enigmas geométricos, lembrando-nos de que, mesmo na nossa era de total transparência informacional, a Terra ainda é capaz de nos surpreender e nos desafiar com seus mistérios. Essas misteriosas formações de gelo apenas a ponta do iceberg das enigmas que a Antártida guarda. Mas, sem dúvida, a mais impressionante das enigmas do continente branco é o que está oculto sob a espessa camada de gelo de vários quilômetros de profundidade, sinais de um tempo em que essa região severa e sem vida era um paraíso verdejante. Em 2010, um grupo de paleontólogos que estudavam uma região remota das montanhas transantárticas
encontrou fósseis de florestas antigas com cerca de 250 milhões de anos. Imagine, onde hoje sopram tempestades de neve e a temperatura cai a 60 graus abaixo de zero. Outrora havia árvores altas de ginkgo, samambaias antigas estendendo-se ao sol quente e no denso subbosque rastejavam répteis e anfíbios primitivos. Os troncos fossilizados das árvores, preservados na permafrost, contam a história de um mundo que parece completamente impossível no contexto da Antártida moderna. As descobertas feitas em 2021 na região do Iceberg Ross, onde perfis extraídos de mais de 2 km de profundidade continham pólen de plantas com flor, com 14 milhões de anos, um piscar de olhos geologicamente falando, são ainda mais intrigantes. Esses amostras nos contam sobre um tempo em que a Antártida lembrava a atual Patagônia, uma região fria, mas perfeitamente habitável, com vastas florestas e uma fauna diversificada, explica a professora Elena Vorontsova, paleoclimatologista da Academia Russa de Ciências. Mas o que aconteceu? Qual cataclismo transformou o continente florido em um deserto de gelo? A ciência oficial aponta para um complexo interação de processos tectônicos, mudanças nos correntes oceânicas e uma gradual diminuição da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. No entanto, alguns pesquisadores notam uma estranha e repentina transição em certas regiões do continente. Em 2018, uma expedição internacional que estudava depósitos antigos na região da terra de Mary Bird encontrou algo impressionante. Uma camada onde os restos de uma vegetação exuberante eram substituídos por depósitos glaciais, sem nenhuma zona de transição. Isso parece como se o mundo verde tivesse sido congelado de repente, como em um filme apocalíptico, compartilhou um dos participantes da expedição. A peculiaridade dessas descobertas é que em alguns amostros de madeira fossilizada, extraídos do Iceberg Bird, foram encontrados microcristais que indicam um processo de congelamento extremamente rápido. Um estado dessas estruturas celulares geralmente é observado em uma quase instantânea queda de temperatura em várias dezenas de graus, explica o Dr. Richard Hammond, especialista em criomicroscopia. O que poderia causar tal mudança drástica no clima? Poderia um evento catastrófico, uma colisão com um asteroide, um súbito deslocamento do eixo terrestre ou até mesmo um processo geológico desconhecido. Transformar o paraíso quente em um inferno de gelo em questão de anos ou meses. As descobertas feitas em 2019, na região da Terra da Rainha Muda, onde amostras com cerca de 11 mil anos continham pólen e fragmentos microscópicos de plantas características de climas temperados, são ainda mais enigmáticas. Esse período corresponde ao final da última era glacial, mas, segundo todos os modelos climáticos existentes, a Antártida já deveria estar completamente coberta de gelo. Poderia ter existido oásis locais de vida protegidos das geleiras pela atividade geotérmica ou outros fatores? Ou nossas ideias sobre a cronologia da glaciação do continente precisam ser radicalmente revisadas? Alguns pesquisadores propõem uma hipótese ainda mais audaciosa, que sob o escudo de gelo da Antártida Oriental possam existir vastas ecossistemas subglaciais, verdadeiros mundos perdidos, onde, graças ao calor geotérmico e lagos subglaciais isolados, poderiam ter se preservado formas de vida relictas, descendentes diretos dos seres que habitavam a Antártida Verde há milhões de anos. Já encontramos micro-organismos únicos no Lago Vostok, que esteve em isolamento sob uma camada de gelo de 4 km de espessura por pelo menos 15 milhões de anos, lembra o professor Sergei Bulatov, microbiologista e participante do programa Antártico Russo. Quem sabe que outras surpresas podem estar escondidas nessas ecossistemas subglaciais? É possível que, sob o impenetrável manto de gelo, nas águas escuras dos lagos antigos, estejam escondidos organismos fósseis, seres que evoluíram em isolamento do resto do mundo ao longo de milhões de anos? E se tais ecossistemas relictos existirem, o que eles poderiam nos contar sobre a história antiga do nosso planeta, sobre os mecanismos de adaptação da vida a condições extremas e sobre a possibilidade de existência de vida em outros mundos frios do nosso sistema solar, como Europa ou Encélado. Enquanto o escudo de gelo da Antártida guarda essas enigmas, apenas futuras expedições
Com novas tecnologias de perfuração através do gelo, poderão revelar um pouco desses mistérios. E enquanto isso, podemos apenas contemplar os vastos espaços brancos do continente e imaginar como outrora ali havia florestas, cantavam aves e corriam rios cheios, sombras de um mundo perdido, sepultado sob o manto de gelo do tempo. Mas os segredos de gelo da Antártida não se limitam apenas a ecossistemas antigos escondidos sob grossas camadas de gelo. Este continente nos apresenta enigmas que literalmente emergem à superfície, desafiando nossa imaginação e gerando teorias místicas. Um dos fenômenos naturais mais impressionantes e assustadores da Antártida é o chamado Cascata de Sangue, um espetáculo aterrador que faz o sangue gelar até nos mais corajosos pesquisadores. Imagine, em meio a um impecável campo de gelo branco, entre os vastos espaços silenciosos de neve, uma fenda no glaciar Taylor, na vala de McMurdo, libera um fluxo sinistro de líquido de um brilhante vermelho vivo, tingindo o gelo branco de um tom sanguíneo. Este cenário surreal, que parece ter saído das páginas de um romance gótico, cria um contraste assustador com a pureza estéril dos gelos antárticos. Quando o pesquisador australiano Griffith Taylor descobriu esse fenômeno em 1911, ele ficou tão impressionado que sua primeira ideia foi que o glaciar estava literalmente sangrando, como um ser vivo ferido. Era como uma cena de pesadelo, escreveu ele em seu diário, como se a própria Antártida estivesse sangrando através de uma ferida no gelo. As expedições locais evitaram esse local por muito tempo, cercado por um halo de lendas e superstições sombrias. Alguns polares afirmaram ter ouvido sons estranhos vindo das profundezas do glaciar, um baixo e pulsante rugido, lembrando o batimento de um coração gigante. No meio do século XX, surgiram até teorias de que sob o glaciar havia um organismo antigo de tamanho colossal, que havia despertado após milhões de anos de hibernação. Somente em 2009, um grupo internacional de cientistas conseguiu desvendar o mistério desse fenômeno sinistro. Resultou que sob o glaciar Taylor, a uma profundidade de cerca de 400 metros, havia um lago subterrâneo isolado do mundo exterior há pelo menos 1,5 milhão de anos. A água nesse lago tem uma salinidade extremamente alta, aproximadamente 4 vezes mais salgada que a água do mar, e contém uma quantidade enorme de óxido de ferro, que ao entrar em contato com o oxigênio atmosférico, se oxida e adquire uma cor característica de ferrugem avermelhada. É um ecossistema único, explica a doutora Joan Michelson, geomicrobióloga da Universidade do Alasca. Imagine um corpo d'água que existiu em completo isolamento do resto do mundo desde os tempos em que os primeiros hominídeos começaram a se erguer sobre as pernas. Nessa água não há oxigênio, mas contém uma alta concentração de ferro e enxofre, e a temperatura é de menos 13 graus Celsius. De acordo com as leis da física, a água deve congelar a essa temperatura, mas o alto teor de sal reduz o ponto de congelamento, permitindo que ela permaneça líquida. Mas a descoberta mais impressionante foi o achado de micro-organismos vivos nesse ambiente extremo, bactérias antigas que evoluíram em completo isolamento e se adaptaram à vida em condições que pareceriam impossíveis para a maioria dos seres terrestres. Esses micro-organismos não utilizam oxigênio para metabolismo, mas respiram ferro, transformando-o de uma forma para outra e obtendo assim energia. Essas bactérias representam uma verdadeira relíquia evolucionária, diz o professor Alexander Kostin, micróbio do Instituto de Oceanografia da RAM. Elas nos lembram das formas mais antigas de vida na Terra, que existiram há mais de 3,5 bilhões de anos, quando a atmosfera do nosso planeta ainda não continha oxigênio. Mas apesar da explicação científica, a cascata de sangue continua a causar arrepios e a estimular a imaginação. Ao observar esse fluxo sinistro de vermelho vivo escorrendo pelo gelo branco, inevitavelmente se pergunta: quantas outras anomalias semelhantes estão escondidas sob o manto de gelo da Antártida? Quais outros ecossistemas antigos, isolados do mundo exterior por milhões de anos, podem existir nesses ambientes extremos? E o que eles podem nos contar sobre a origem e a evolução da vida, não apenas na Terra, mas também, possivelmente, em outros planetas e satélites do nosso sistema solar? A cascata de sangue não é apenas uma anomalia natural, é uma janela para o passado do nosso planeta,
para a época em que a vida começava seu caminho nos oceanos da Terra Antiga, e ao mesmo tempo um possível chave para entender como a vida pode existir em condições extremas de outros mundos. Mas até mesmo essa maravilha assustadora da natureza é apenas uma das muitas segredos que o continente de gelo guarda em si. Mas até mesmo esse espantoso fenômeno da natureza, apenas uma das muitas enigmas que o continente gelado guarda em seu seio. Vamos nos afastar dos fluxos sangrentos para nos depararmos com formações não menos misteriosas, que desafiam nossas ideias sobre o natural e o artificial. No coração da Antártida, entre os vastos espaços gelados, ergue-se a Cordilheira de Ellsworth, a formação geológica mais antiga do continente, com uma idade que se conta em centenas de milhões de anos. Mas o que faz com que pesquisadores e entusiastas de mistérios do passado voltem repetidamente seus olhares para essas distantes montanhas? A resposta está em sua forma geométrica, quase perfeita e assustadoramente precisa. Imagine, em meio ao caos de rochas e gelo, surgem estruturas pirâmides perfeitamente simétricas, cujas faces estão orientadas com precisão impressionante para os lados do mundo. Essas misteriosas montanhas, conhecidas informalmente como pirâmides antárticas, são tão perfeitas em sua geometria que parecem ter sido criadas por seres racionais, e não por forças cegas da natureza. Quando vi essas formações pela primeira vez em imagens de satélite, fiquei literalmente sem fôlego, admite o Dr. Erik Jorgensen, geólogo do Instituto Polar Norueguês. Sua simetria é tão impecável que a primeira coisa que pensei foi: isso não pode ser um fenômeno natural. Entre elas, destaca-se a chamada Pirâmide da Esperança, uma colossal montanha quadrangular de cerca de 2.000 metros de altura, cujas faces formam quase perfeitos triângulos. Se vista de cima, parece mais um grandioso complexo megalítico, semelhante às pirâmides do Egito, mas de proporções muito maiores. A ciência oficial oferece uma explicação bastante racional para esse fenômeno. De acordo com a teoria geológica, formações assim podem se formar de forma natural através de processos de erosão e movimentos tectônicos. São clássicos nunataks, picos montanhosos que se erguem acima do manto glacial, explica a professora Margaret Wilson, geomorfóloga da Universidade de Cambridge. Sua forma pirâmide é resultado de um processo chamado erosão glacial, quando geleiras em movimento de diferentes lados gradualmente poliram a rocha, dando-lhe uma forma afiada característica. Formações semelhantes, embora menos impressionantes, podem ser encontradas nos Alpes e outras cadeias montanhosas do planeta. No entanto, mesmo entre os cientistas, não há consenso sobre a origem dessas misteriosas estruturas antárticas. O problema é que algumas dessas pirâmides mostram uma geometria excessivamente precisa, observa o Dr. Alejandro Rodrigues, geofísico do Instituto Antártico Argentino. Os processos naturais geralmente criam alguma assimetria, mas aqui vemos formas quase perfeitas. Além disso, a orientação de algumas dessas estruturas para os lados do mundo é tão precisa que não pode ser casual. Essas anomalias geraram diversas teorias alternativas, desde as moderadamente especulativas até as francamente fantásticas. Alguns pesquisadores apontam para uma surpreendente semelhança entre as pirâmides antárticas e antigos monumentos megalíticos no Egito, na Mesoamérica e na Sudeste Asiático, sugerindo a possibilidade de uma civilização antiga que deixou suas marcas em todos os continentes. Se olharmos para as proporções e orientação dessas estruturas, diz a doutora Elizabeth Morton, arqueóloga independente e pesquisadora de civilizações antigas, podemos encontrar paralelos impressionantes com os complexos pirâmides dos Maias ou Quimers. A questão é apenas uma coincidência ou um sinal de algum conhecimento perdido que nossos antepassados possuíam? A situação é complicada pelo fato de que uma investigação detalhada dessas misteriosas formações é extremamente difícil devido às condições climáticas rigorosas e à dificuldade de acesso à região. A maioria do nosso conhecimento sobre elas é baseada em imagens de satélite e raras expedições que conseguiram se aproximar dessas montanhas enigmáticas. Cada nova expedição traz mais perguntas do que respostas, revelando novas curiosidades e anomalias
que não se encaixam nas explicações geológicas tradicionais. Então, o que são essas misteriosas estruturas pirâmides? Uma brincadeira das forças naturais ou um sinal da existência de uma civilização antiga que prosperou na Antártida em tempos em que o continente ainda não estava coberto de gelo? Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio, na região misteriosa onde os processos naturais criam formas tão perfeitas que parecem artificiais. Ou, quem sabe, a verdade seja ainda mais surpreendente do que todas as nossas teorias e suposições. Enquanto essas majestosas pirâmides continuam guardando seus segredos sob a camada de gelo antártico, lembrando-nos de como pouco sabemos sobre o continente mais enigmático do nosso planeta. Mas isso não é o único fenômeno misterioso que atrai a atenção dos pesquisadores para este continente gelado. Imersos no mundo das anomalias naturais enigmáticas, encontramos anomalias magnéticas que, como fios invisíveis, permeiam os vastos espaços antárticos. Essas anomalias não são nada mais do que alterações no campo magnético da Terra, causadas por complexos processos geológicos. Mas por que exatamente aqui, na Antártida, elas se manifestam tão claramente e de maneira tão enigmática? Alguns pesquisadores afirmam que campos magnéticos poderosos podem influenciar nossa percepção da realidade, causando sensações de ansiedade, desconforto ou até mesmo visões estranhas. Quando me encontrei pela primeira vez nestes lugares, senti uma sensação estranha, como se algo invisível me empurrasse para descobrir. Compartilha suas impressões a doutora Aisha Khan, geofísica que estuda as anomalias magnéticas. Especialistas relacionam esses efeitos com a interação dos campos magnéticos com os neurônios do nosso cérebro. Mas a sensação de mistério que eles criam não deixa ninguém indiferente. Sons estranhos que às vezes podem ser ouvidos nas proximidades dessas anomalias também adicionam a enigma. De onde vêm e o que os causa? Alguns cientistas sugerem que isso pode estar relacionado com o movimento da magma nas profundezas da Terra. Mas, assim como no caso das pirâmides, não há uma resposta definitiva. Sabemos da existência dessas anomalias, mas sua natureza e seu impacto no mundo ao nosso redor permanecem um mistério, diz o professor Ricardo Mendes, que estuda os campos magnéticos na Antártida. Não é surpreendente que muitos viajantes e pesquisadores que se encontram nesta região enigmática descrevam suas sensações como algo que sai dos limites do comum. Essas forças invisíveis, como fantasmas do passado, criam uma aura de desconhecido e nos atraem. Qual é sua verdadeira natureza? Como estão relacionadas com civilizações antigas ou conhecimentos secretos dos quais ainda não temos conhecimento? Talvez essas anomalias magnéticas contenham as respostas para algumas das perguntas mais profundas sobre nosso planeta e sua história. E enquanto os cientistas continuam a investigar a natureza dessas forças enigmáticas, podemos apenas especular sobre quais outros segredos a Antártida ainda guarda. Esta terra misteriosa, cheia de cantos desconhecidos e anomalias ocultas, nos lembra de que, mesmo no nosso mundo altamente desenvolvido, existem mistérios que aguardam para serem revelados. Então, o que mais pode estar escondido neste continente gelado? Quais mistérios ainda aguardam para serem descobertos nas vastas extensões de seus paisagens congeladas? As cavernas de gelo, escondidas sob a espessa camada de gelo eterno da Antártida, revelam um mundo completamente diferente, onde cada gota de água e cada cristal de gelo contam uma história misteriosa. Ao entrar nestas cavernas, parece que nos transportamos para um conto de fadas, onde tudo ao redor brilha com uma luz azul etérea, criando uma atmosfera repleta de magia e mistério. Como se formam essas formações maravilhosas, que nos encanta com sua beleza, e ao mesmo tempo nos faz sentir um misto de admiração e respeito pela força da natureza? As cavernas de gelo se formam devido a um complexo interação de luz, temperatura e água. Quando os raios solares penetram na espessura do gelo, eles se refletem e se dispersam, criando uma fantástica jogo de tons, do suave aquamarina ao profundo azul. Esse efeito é alcançado por meio de pequenas bolhas de ar presas no gelo, que, como filtros, intensificam a beleza da luz, fazendo-a dançar nas paredes da caverna. No entanto, apesar da explicação científica, a sensação que se experimenta ao visitar esses lugares não pode ser racionalmente compreendida.
Quando entrei pela primeira vez em uma caverna de gelo, tive a sensação de estar em outra dimensão, onde o tempo para e tudo ao redor se torna mágico, compartilha a pesquisadora Anna Larsson, que estuda os glaciares antárticos há muitos anos. Cada passo sobre o gelo frio e liso, cada gota que cai do teto, parece nos convidar a mergulhar nesse reino misterioso, onde a natureza cria suas próprias obras-primas. Mas quais são os mistérios que se escondem nessas profundezas geladas? Alguns cientistas sugerem que as cavernas de gelo podem não ser apenas belas, mas também uma chave para entender as mudanças climáticas que ocorrem no nosso planeta. Como o clima da Terra mudou quando essas cavernas se formaram? Quais sinais do passado elas podem preservar em suas camadas de gelo? As respostas para essas perguntas podem ser tão misteriosas e intrigantes quanto as próprias cavernas. Mas isso não é a única pergunta que essas formações de gelo nos fazem. Existe a crença de que nas profundezas da Antártida podem estar não apenas tesouros naturais, mas também vestígios de civilizações antigas. As lendas sobre povos perdidos que um dia habitavam esse continente rigoroso geram muitas teorias. Como essas culturas altamente desenvolvidas puderam desaparecer, deixando apenas cavernas de gelo cheias de mistérios e enigmas? Talvez esses antigos povos tivessem conhecimento sobre fenômenos naturais que ainda não conseguimos compreender. Quais eram seus costumes e crenças? Quais segredos da natureza eles poderiam ter descoberto? Essas perguntas permanecem sem resposta, e as cavernas de gelo continuam guardando seus mistérios, atraindo pesquisadores e aventureiros. E enquanto tentamos desvendar seus enigmas, a Antártida permanece um lugar onde a natureza e o mistério se entrelaçam, criando uma atmosfera de desconhecido. Com cada novo descobrimento, apenas levantamos um pouco o véu do mistério, percebendo que sob a camada de gelo ainda existem muitas histórias esperando para serem contadas. Quantas coisas ainda desconhecidas esse continente de gelo esconde? Quais mistérios ainda nos aguardam quando voltarmos a prestar atenção neles e tentarmos desvendá-los? Os miragens e as ilusões ópticas que surgem na silenciosa e implacável beleza da Antártida adicionam mais uma camada de mistério a este continente, onde o gelo e o vento criam suas próprias leis da realidade. Quando o ar frio encontra o calor que vem do oceano, surgem condições atmosféricas únicas que permitem a refração e distorção da luz. Este fenômeno, conhecido como Fata Morgana, pode criar imagens que parecem tão boas quanto para serem verdadeiras. Imagine, no meio de vastos campos de neve, de repente aparecem silhuetas de montanhas distantes ou até mesmo navios, como se tivessem sido arrancados de outro mundo. Mas como esses miragens se formam e o que significam para aqueles que os observam? Essas ilusões ópticas, às vezes hipnotizantes, às vezes assustadoras, lembram-nos de como a realidade pode ser distorcida. Como em Um Conto de Fadas, onde tudo é possível, os miragens representam a linha tênue entre o real e o imaginário, que é tão fina nestas condições severas. Mas aqui, entre os intermináveis campos de gelo, surge uma pergunta: como esse fenômeno afeta a consciência humana? Para os pesquisadores que se encontram nesse reino de gelo, os miragens podem se tornar símbolos de uma esperança repentina ou de um presságio sombrio. Alguns acreditam que povos antigos que habitavam essas terras viam os miragens como sinais de espíritos ou deuses. Mas como essas civilizações altamente desenvolvidas interpretavam essas ilusões? Talvez sua mitologia estivesse relacionada à mudança da natureza, e os miragens servissem como lembrança de que não tudo é tão simples quanto parece. Nesse contexto, os miragens não são apenas uma visão, mas uma janela para o mundo das antigas crenças sobre a natureza e seus mistérios. Mas isso não é a única pergunta que a Antártida guarda. Dos miragens, passamos para outros fenômenos que envolvem esse continente em uma névoa de mistério e intriga. Quais são as verdadeiras causas dos fenômenos luminosos anômalos, como as auroras polares, que dançam no céu noturno e encantam os espectadores? Essas cores brilhantes, que parecem irreais, penetram na própria alma e nos fazem refletir sobre quantas ainda estão escondidas nesse continente de gelo. As auroras polares, sendo resultado da interação do vento solar com o campo magnético da Terra, criam um espetáculo que não pode ser explicado racionalmente.
Como explicar essa magia que elas evocam nos corações dos observadores? Muitos pesquisadores e moradores locais dizem que nesses danços de luz estão escondidos mensagens do passado. Mas como decifrar essas mensagens misteriosas, se mesmo os cientistas não podem dizer com certeza como elas se formam e qual é a sua verdadeira natureza? Um dos pesquisadores, o professor Mikhail Kuznetsov, observa que as auroras polares podem servir como uma espécie de chave para entender não apenas os fenômenos atmosféricos, mas também a própria natureza do tempo e do espaço. Elas parecem lembrar-nos de que, nesse mundo, há coisas que estão além do nosso entendimento. E, apesar de todos os esforços para desvendar esses mistérios, continuamos sendo apenas observadores. Quantas ainda estão escondidas nesse continente de gelo? Quais segredos esperam para serem descobertos quando voltarmos a prestar atenção neles e tentarmos desvendá-los? Cada novo descobrimento apenas destaca que a Antártida não é apenas um ponto geográfico no mapa, mas um mundo misterioso, cheio de segredos que possivelmente nunca serão completamente revelados. As vales secos de McMurdo são uma verdadeira enigma entre os gelos e a neve da Antártida. Um lugar onde a natureza demonstra sua força e vulnerabilidade. Imagine uma paisagem marciana, onde reina o silêncio e o ar está impregnado de um sentimento de vastidão. Esses vales, notavelmente livres de gelo, parecem ter sido esculpidos em outra realidade. Suas formas extraordinárias, saliências rochosas e vastas planícies de areia criam uma atmosfera que ao mesmo tempo fascina e assusta. Como é possível que, em um clima tão rigoroso, onde a temperatura pode cair até menos 50 graus Celsius, a vida consiga encontrar um jeito de existir? Nos vales secos habitam organismos únicos, como musgos e microalgas, que conseguem sobreviver em condições que sufocam a maioria das formas de vida. Como eles se adaptaram a essas condições extremas? Alguns cientistas sugerem que esses organismos guardam segredos ancestrais de sobrevivência que podem revelar como a vida pode existir nos cantos mais severos do nosso planeta e até além dele. Qual é a natureza desses seres que, apesar da falta de água e dos ventos constantes, continuam seu caminho como guardiões de antigas verdades? Os vales secos também servem como um laboratório natural para o estudo das mudanças climáticas e seus efeitos. Aqui, os cientistas utilizam métodos como a análise de núcleos de gelo e a pesquisa de camadas geológicas para entender como o clima mudou ao longo de milhões de anos. Mas o que podemos aprender com essas pesquisas sobre nosso futuro? Uma das hipóteses mais intrigantes afirma que condições semelhantes poderiam ter existido em outros planetas, como Marte. Mas como isso é possível? E quais segredos a superfície do planeta vermelho guarda em si? Os cientistas continuam a estudar os vales secos, tentando desvendar seus mistérios. Esse lugar se torna um símbolo de esperança e pesquisa, onde cada pedra e cada organismo microscópico pode contar sua história. No entanto, apesar de todos os esforços, continuamos sendo apenas espectadores nesse jogo infinito da natureza. Quantas coisas ainda desconhecidas esse canto maravilhoso da Terra guarda. Existem lugares semelhantes em outros planetas onde a vida poderia assumir formas completamente inesperadas? Os vales secos de McMurdo não são apenas um enigma científico, mas também uma questão filosófica sobre os limites da vida e sobre como percebemos o mundo ao nosso redor. Cada novo dia aqui pode trazer novas descobertas, mas também nos lembra de que muitas perguntas permanecem sem resposta e os segredos da Terra aguardam seu momento. Mas isso não é a única enigmática que a Antártida esconde. Ao deixar as secas, vamos focar nossa atenção nos meteoritos, que, como joias preciosas, estão espalhados pelos vastos espaços desse continente gelado. A Antártida oferece um ambiente único para a busca por meteoritos, principalmente devido ao seu clima rigoroso e extensos campos de gelo que os mantêm em estado ideal por milhões de anos. Imagine um meteorito após cruzar a atmosfera, caindo na superfície da Terra, coberta de neve e gelo, onde seus vestígios não são destruídos pelo tempo, como ocorre em climas mais suaves. Aqui, entre as planícies brancas, os meteoritos se destacam no cenário circundante como objetos negros e misteriosos
que atraem a atenção de pesquisadores de todo o mundo. Mas o que há neles de tão especial? Entre os meteoritos encontrados, há amostras que contêm elementos e estruturas únicas que despertam grande interesse na comunidade científica. Por exemplo, alguns deles são resquícios de matéria planetária antiga, que podem revelar detalhes sobre os estágios iniciais da formação de nosso sistema solar. Como eles puderam chegar aqui, nesse continente gelado, e quais segredos guardam? Às vezes, os meteoritos contêm vestígios de moléculas orgânicas, gerando especulações sobre a possibilidade de vida além da Terra. Como esses compostos, essenciais para a existência da biosfera, puderam chegar aos meteoritos que caíram em nosso planeta? Alguns pesquisadores até sugerem que a vida na Terra pode ter começado com esses mensageiros espaciais que trouxeram consigo os componentes necessários para a origem da vida. Mas qual é a probabilidade disso? Quem sabe, talvez estejamos na véspera de uma descoberta que mudará nossa compreensão sobre o surgimento da vida. Com cada meteorito encontrado, nos aproximamos das respostas para os mistérios antigos que cercam nosso planeta e sua história. No entanto, apesar de todos os nossos esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quantos meteoritos ainda aguardam sua vez, enterrados sob as camadas de gelo? E quais novos mistérios eles podem revelar? Nesse sentido, a Antártida se torna não apenas um depósito de materiais cósmicos antigos, mas também um símbolo de nosso desejo de entender nosso lugar no universo. Quantas descobertas ainda estão escondidas nesse continente? Talvez as respostas estejam bem debaixo de nossos pés e nos resta apenas encontrá-las. Passando dos mistérios dos meteoritos, vamos mergulhar em outra enigma, oculta sob o manto de gelo da Antártida: os vulcões subglaciais e a atividade geotérmica. Imagine como, nas entranhas desse continente rigoroso, sob muitos quilômetros de gelo, há uma vida vulcânica em ebulição. Sim, você não ouviu errado. Enquanto a maioria das pessoas imagina a Antártida como um lugar morto e deserto, os cientistas descobriram que, sob o escudo de gelo, há algo muito mais misterioso e dinâmico. Vulcões ativos, que supostamente estão sob a camada de gelo, podem criar áreas locais de calor que podem influenciar o ambiente circundante. Mas como isso é possível? Como a atividade geológica pode existir em um lugar tão remoto e frio? As pesquisas mostram que essa atividade pode estar relacionada ao movimento das placas tectônicas, que, ao colidirem, causam atrito e, consequentemente, erupções. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas sugerem que os vulcões subglaciais podem até formar ecossistemas únicos, onde a vida pode existir em condições que não podemos imaginar. Como isso é possível? Como micro-organismos e outras formas de vida podem se adaptar a condições tão extremas onde ao redor há gelo e frio? Esses vulcões subaquáticos também podem influenciar as condições climáticas, mudando a temperatura e estruturando os ambientes subglaciais, que por sua vez podem ser o lar de formas de vida únicas. E viver na sombra de um vulcão coberto de gelo, onde a vida fervilha sob o manto de gelo, isso abre um mundo de possibilidades e mistérios. Os cientistas continuam a estudar os vulcões subglaciais, utilizando as mais recentes tecnologias, como sistemas de radar, que permitem olhar sob a superfície do gelo e identificar anomalias ocultas. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas perguntas permanecem abertas. Quantos vulcões ainda estão ocultos sob essa parede impenetrável de gelo? Qual é a verdadeira natureza da atividade geotérmica nessa região? E quais mistérios podem ser revelados se pudermos estudar esses vulcões subaquáticos com mais detalhes? O mistério dos vulcões subglaciais permanece sem solução, e a cada novo estudo nos mergulhamos mais no mundo do desconhecido. Ainda estamos na beira de um grande descobrimento, e é possível que exatamente sob essa camada de gelo estejam as chaves para entender não apenas a história da Antártida, mas também de nosso planeta. Qual é o papel desses vulcões no ecossistema global? E talvez lá, nas profundezas, aguardem seu momento outros fenômenos ainda mais misteriosos, prontos para revelar seus segredos. Mas isso ainda não é tudo. Ao nos movermos dos vulcões subglaciais,
vamos prestar atenção em algo igualmente fascinante oculto nos céus sobre a Antártida. Formações nuvens misteriosas e enigmáticas, como as nuvens madrepérolas. Essas nuvens, também conhecidas como madrepérolas, são verdadeiramente hipnotizantes. Suas cores iridescentes, que se refletem no vasto céu antártico, criam uma atmosfera como se estivéssemos em um mundo onde a fantasia se mistura com a realidade. Como poderia surgir tamanha maravilha da natureza? As nuvens madrepérolas geralmente aparecem nos meses de inverno, quando o sol está baixo no horizonte e sua luz é refratada pelos cristais de gelo, formando um espectro único de cores, desde um suave rosa até um verde vibrante. Essas nuvens podem parecer como se tivessem sido criadas por um artista, conferindo-lhes um ar de mistério e magia. Mas qual é a origem dessas nuvens? Alguns pesquisadores sugerem que elas se formam a uma altura de aproximadamente 20 quilômetros, onde a temperatura é significativamente abaixo de zero, e os cristais de gelo adquirem uma forma especial, permitindo que a luz solar seja refratada e crie esse efeito. No entanto, apesar das explicações científicas, é impossível não sentir a magia ao observar essas nuvens, como se elas guardassem segredos antigos, dos quais a humanidade ainda não tem conhecimento. Longe dos cenários familiares, onde o céu se funde com a terra, essas nuvens madrepérolas se tornam um símbolo do desconhecido, lembrando-nos de que a natureza pode criar verdadeiros milagres, que são difíceis de explicar do ponto de vista científico. Qual é o impacto dessas nuvens no clima e nas ecossistemas? Talvez elas não servem apenas como uma fonte de prazer visual, mas também desempenhem um papel importante na manutenção do equilíbrio na natureza. Mas isso ainda não é toda uma enigma. Existem outras formações nuvens semelhantes em outras partes do mundo que passam despercebidas? Quantos outros milagres nosso céu ainda guarda, ansioso por ser descoberto? O mistério das nuvens, madrepérolas, permanece sem solução. E cada vez que levantamos os olhos para o céu, nos perguntamos: o que mais pode estar além do nosso alcance? Em um mundo vasto, cheio de mistérios e enigmas, estamos apenas começando a entender a harmonia que reina na natureza. E talvez, exatamente esses momentos nos lembrem de quão pouco sabemos sobre nosso mundo. Quantos outros milagres ainda esperam para serem descobertos enquanto continuamos a explorar e descobrir o desconhecido. Os antigos núcleos de gelo e a história do clima. Ao mergulharmos no misterioso mundo dos antigos núcleos de gelo, nos deparamos com uma gravação única que guarda os segredos do clima da Terra ao longo de milhões de anos. Esses pilares de gelo, extraídos das profundezas dos gelos polares, são muito mais do que apenas água congelada. Eles são arquivos naturais que nos permitem espiar o passado distante do nosso planeta. Em cada camada de gelo estão registrados microbubbles de ar contendo informações sobre a composição da atmosfera em diferentes períodos. Como é possível que esses cristais de gelo tenham preservado rastros de condições climáticas antigas tão diferentes das que observamos hoje? Ao estudar os núcleos de gelo, os cientistas encontram mudanças surpreendentes. Por exemplo, dados sobre mudanças bruscas de temperatura em curtos períodos de tempo podem indicar grandes catástrofes climáticas, como aquecimentos globais ou resfriamentos, que alteraram drasticamente os ecossistemas do planeta. Como poderia a vida ter existido em condições que hoje nem conseguimos imaginar? Essas gravações de gelo não apenas nos ajudam a entender quão o clima mudou, mas também nos dão pistas sobre quais ecossistemas poderiam ter existido no passado e como eles poderiam estar relacionados com os modernos. Alguns pesquisadores afirmam que poderíamos ter perdido ecossistemas inteiros que outrora prosperaram na Terra, deixando apenas vestígios de sua existência na forma de fósseis e núcleos de gelo. Mas como eram esses mundos perdidos? Seriam eles tão diversos e cheios de vida quanto nossas florestas e oceanos modernos? Na busca por respostas, os cientistas utilizam métodos de datamento por radiocarbono e analisam micro-organismos preservados em camadas profundas de gelo, permitindo reconstruir a cena da flora e fauna antigas. Mas o que é ainda mais intrigante são os rastros de mudanças anômalas na composição do ar, que podem indicar catástrofes ecológicas repentinas causadas por fenômenos naturais ou até mesmo pela atividade humana.
Existem conexões entre essas mudanças e eventos históricos conhecidos, ou são apenas coincidências? Cada novo núcleo de gelo revela uma camada de mistério sobre como nosso planeta reagiu às mudanças climáticas e como essas mudanças influenciaram a vida. Mas isso ainda não é toda a enigmática. Talvez em outras partes do mundo existam arquivos de gelo semelhantes, guardando seus segredos e esperando serem descobertos por pesquisadores. Quantas ainda podem ser as segredos que o gelo, que parece ser apenas água congelada, esconde? Cada vez que pensamos em mudanças climáticas, devemos lembrar que por trás delas estão não apenas números e fatos, mas também mundos inteiros que outrora existiram em nosso planeta. O que mais o gelo eterno pode nos contar sobre o passado e quais mistérios ele está pronto para revelar no futuro? O enigma dos antigos núcleos de gelo permanece sem solução, e ao olharmos esses cristais, novamente nos perguntamos: o que mais pode estar escondido nas profundezas do nosso planeta, esperando ser descoberto? Na busca incessante por conhecimento sobre o passado, apenas tocamos a superfície de uma história incrível que nosso mundo guarda. Adaptação da natureza selvagem na Antártida. Ao nos movermos dos icebergs para o mundo fascinante habitado por focas e pinguins, mergulhamos em uma atmosfera repleta de feitos incríveis da natureza. A Antártida, esse continente rigoroso e inóspito, parece não ter sido criado para a vida. No entanto, aqui, entre os vastos gelos e os ventos frios, prosperam criaturas maravilhosas que se adaptaram às condições mais extremas. Como isso aconteceu? Como a vida conseguiu não apenas sobreviver, mas também prosperar nesse ambiente que parece deserto e hostil? As focas, esses mamíferos marinhos graciosos e poderosos, com sua camada de gordura que protege do frio, simbolizam a resistência. Seus corpos, de forma aerodinâmica, são perfeitamente adaptados para nadar nas águas geladas e mecanismos especiais de termorregulação permitem manter o calor mesmo em condições de frio intenso. Como elas aprenderam a se adaptar tão eficazmente a essas condições severas e quais segredos estão por trás de seu comportamento? Os pinguins, por outro lado, são um dos símbolos mais brilhantes da Antártida. Essas aves incríveis, que não sabem voar, mas possuem habilidades notáveis para nadar, habitam aqui em grandes colônias, onde reina o espírito de união e cooperação. Como elas enfrentam as longas noites de inverno, quando a temperatura cai até 30 graus Celsius? Seu penacho denso e a capacidade de se agrupar em grupos compactos para conservar o calor são apenas algumas de suas adaptações maravilhosas. Todo ano, quando a primavera chega, os pinguins retornam a seus ninhos, e nesse momento podemos observar como a natureza repete seus ciclos. Mas como essa resistência se combina com a constante ameaça de mudanças causadas pelas alterações climáticas? Com cada ano, os capotes de gelo diminuem e os animais enfrentam novos desafios. Alguns pesquisadores afirmam que as mudanças climáticas podem levar à extinção de populações inteiras de pinguins. Como eles reagem a esses desafios? Existe um mecanismo que permita que se adaptem às condições mudantes, ou estamos assistindo ao início do fim para essas criaturas incríveis? Os pinguins, assim como as focas, são um exemplo real de força da natureza, e cada movimento deles no gelo ou na água é uma lição sobre a importância de encontrar maneiras de sobreviver nas condições mais complexas. Mas isso não é tudo. Muitos outros seres, como leões marinhos e albatros antárticos, também demonstram suas adaptações incríveis. Como eles conseguiram sobreviver nesse reino gelado, cheio de predadores e condições climáticas severas. A humanidade, observando essas adaptações, se pergunta: o que ainda está além de nosso entendimento nesse mundo misterioso? Talvez existam outros animais dos quais ainda não sabemos, e suas adaptações ainda esperam ser descobertas. Essa resistência se torna não apenas um símbolo de sobrevivência, mas também um lembrete de que a vida na Terra pode assumir as formas mais inesperadas. Quantas ainda são as enigmas que esse continente gelado guarda em seus recessos, onde a natureza, apesar de todas as dificuldades, continua a nos surpreender com suas habilidades incríveis? A Antártida permanece um mistério, e estamos apenas começando a perceber quão complexas e multifacetadas podem ser suas ecossistemas, quando poderemos desvendar mais uma das enigmas que ela guarda em seus profundos recessos.
A Antártida não é apenas um continente, ela é um mistério, disfarçado sob uma camada de gelo e neve. Paisagens severas, profundezas misteriosas do oceano e uma vida extraordinária, adaptada às condições mais rigorosas, parecem nos convidar a explorar um mundo onde cada canto guarda seus segredos. As pesquisas científicas, é claro, revelam muitos aspectos desse lugar fascinante, desde os mecanismos de termorregulação dos animais até os ecossistemas únicos que existem em condições que parecem completamente impróprias para a vida. No entanto, apesar de todos os avanços da ciência, a Antártida continua sendo uma fonte de reverência e sensação do desconhecido. Como é possível que nesse continente gelado, onde reinam o frio e a solidão, a vida tenha encontrado uma maneira não apenas de sobreviver, mas também de prosperar? Cada descoberta, seja sobre pinguins, focas ou leões marinhos, apenas reforça que estamos apenas na superfície do entendimento dessa terra maravilhosa. Além disso, quais são os mistérios que ainda estão escondidos sob a espessura do gelo? O que mais pode ser descoberto nas profundezas dessa ecossistema hostil, mas fascinante? Cada vez que olhamos para esses grandiosos paisagens, nos perguntamos: quais outros milagres ainda estão esperando para serem descobertos? Quantos outros segredos essa terra de gelo ainda guarda, onde a natureza, apesar de todas as dificuldades, continua a nos surpreender com suas incríveis capacidades? Compartilhe suas reflexões sobre quais dos maravilhosos descobertos pareceram mais impressionantes. Qual aspecto dessa terra misteriosa deixou a maior impressão em você? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para juntos explorar outros lugares misteriosos do nosso planeta e, quem sabe, desvendar ainda mais mistérios que aguardam seu momento. A Antártida não é o fim, mas apenas o começo da nossa jornada no mundo do desconhecido, quando poderemos desvendar mais um dos mistérios que ela guarda em suas profundezas.